testando aqui, ver se funciona. Para em alguns minutos a gente dar início à transmissão de forma oficial. Aqui a transmissão do Centro Espírita Quindu, Estrela do Oriente. Entrando alguns instantes antes aqui para ver se está tudo funcionando, para não correr o risco às vezes de passarmos por imprevistos eletrônicos aqui. É sempre um grande trabalho conseguir acertar, organizar tudo, deixar tudo arrumado. Presencialmente a gente estaria fácil lá, chegar, conversar, estar junto das pessoas, mas aqui depende sempre de questões eletrônicas, tem que acertar, achar configurações, isso acaba dando trabalho de vez em quando. Mas estamos aqui, quem puder, se alguém já tiver aí, como eu disse, entrei alguns instantes antes para fazer o teste já para ver se está tudo certo. Quem puder, Edenir, obrigado, boa noite. Rita de Cássia Bartassar de Paula, boa noite. Só me dê um retorno aí, por favor, se som e imagem também estão com transmissão correta. Para saber se está tudo certo aí, imagem e som. Só para eu confirmar aqui para ter noção mais completa sobre a transmissão. Alguém que puder só me confirmar, por favor, som e imagem. Sei que tem um atraso aí. Semana passada, problema de conexão aí. E, na verdade, eu não estou entendendo nada que a senhora está escrevendo. Beleza, tudo belezazinha, é isso? Alguma coisa assim, mas tudo bem. Vamos lá. Obrigado, Edenir. Nath, boa noite. Deve estar com o beta aí, das duas mãozinhas, então deve estar ambos. Sejam todos bem-vindos, quem tá chegando, quem tá entrando aí. Só o pessoal vai dando boa noite. Outro dia no final, na verdade, alguém acenou alguma coisa assim. Eu não sabia o que ia fazer porque ficou uma mão na tela. A hora que eu apertei, travou os comentários. A transmissão continuou e os comentários ficaram travados. Então hoje eu vou tomar cuidado com isso para não apertar nada. Iracema, boa noite. Ju, boa noite. Hoje eu não vou apertar nada para não correr o risco. Normalmente a gente faz a transmissão de dois e usa um programa externo para fazer isso. Vera, boa noite. A gente usa um programa externo para juntar duas conexões, mas hoje, como vou estar sozinho por aqui, a transmissão está sendo feita diretamente pelo Facebook, então vamos ver se está tudo certo. Hoje é repouso em termos, dar uma folga para minha mãe e para minha irmã. Meu companheiro de transmissão também hoje está em resguardo, então vamos lá. Ney, boa noite. Irma, boa noite. Então, dentro do possível que a gente sempre tenta fazer, começar dentro do horário aproximado para terminar sem que tá tarde para ninguém, porque a gente sabe que terminar muito tarde fica puxado para todo mundo. Algumas transmissões, excelente assunto, excelente debate. Mas a gente tenta acabar sempre ali por volta de 8h30, 15 para as 9. Vamos ver se conseguimos manter isso hoje. Bruna, boa noite. Vamos lá. Não esquecendo, já pedindo para todo mundo, água aí perto, por favor. Deixem aí durante a transmissão. Dina, boa noite. Deixem daí do lado do celular, do computador, para a gente fazer. André, boa noite. Rosinéia, boa noite. Deixem aí perto a água, então, para no final pedimos aos bons amigos que nos protejam e tratem aí a água, trabalhem para que possamos ter mais saúde com ela, né? Então, na verdade, já vou convidar todos para a gente fazer uma prece bem singela aqui para começarmos, para preparar já que o assunto é extenso. Vou tentar fazer da melhor maneira possível aqui para ficar seguindo a sequência, mas para ficar didático, porque se a gente está presencialmente é mais fácil interrompendo, tirando dúvidas se alguém tiver, refazendo raciocínios, mas aqui é um pouco mais complicado, então, por transmissão eletrônica, então vou tentar deixar o mais tranquilo possível. Márcia, boa noite também.
Beth, boa noite. Aí de Natal. Matilde, boa noite. Então eu vou pedir para todos aí já se prepararem para que possamos manter o pensamento tranquilo, mantermos o pensamento em oração, para pedirmos aos bons amigos, ao Divino Pai, para que estejam conosco durante esse momento. Deus Pai de amor e bondade, querido e amado Mestre Jesus, pedimos, Pai, com a sua permissão, que os bons amigos espirituais, os anjos da guarda, possam estar influenciando, protegendo e guiando todos nós que aqui estamos buscando o esclarecimento da doutrina consoladora, para que possamos, Pai, compreender mais profundamente o sentimento de religiosidade, de fé, para compreendermos de forma mais completa também as circunstâncias de nossa vida. Permita, Pai, que esses amigos sejam conosco, inspiração e proteção, para que todo esse ambiente, embora cada um em sua casa ou às vezes no trabalho, mas que se torne momentaneamente um ambiente espiritual, para que possamos direcionar toda a atenção e sentimento nesse momento, nessa atividade, para compreendermos cada vez mais as tuas leis, Pai. Esteja conosco, é o que pedimos. E desde já agradecemos. Vamos lá, Sirlene, boa noite. Também. Vamos lá, se alguém tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, lembre-se sempre de perguntar aí, comentários, para que possa ser possível esclarecermos dentro daquilo que for necessário aqui. O importante é não ficar em dúvidas específicas, principalmente sobre aquilo que vai ser tratado, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a doutrina, tentaremos responder dentro do possível. Retomando aqui, Ellen Meirense, coisa de louco você, né? Boa noite, Carlos, foi boa. Ai, figura. Você é chata pra caramba, né? Mas vamos lá. Gil, boa noite. Lucas, boa noite. Porque é estranho. Algumas pessoas acabam me chamando de Carlos, mas minha vida inteira no centro foi Carlinhos há 23, 24 anos. Comecei lá bem cedo, eu e minha irmã, a gente tinha 15, 16 anos, sei lá. E até hoje ficamos aqui. O que acabou ficando isso para a posteridade. Já não somos tão novos, né? Eu sei que deve estar assistindo aí também. Mas ficou-se então. Mas vamos lá. Gabilã. Depois no final, Gabilã. Eduarda, Vagnão, abraço para vocês. Abraço para o Vagninho também, se estiver por aí qualquer hora dessa. O rapaz lá tá tocando bastante, hein? A gente vai marcar uma hora que passar disso aí, a gente vai assistir um show dele. Rosa, boa noite. Nos últimos capítulos, na verdade, a gente tratou. Na verdade, fizemos uma sequência para chegar nesse capítulo, nesses dois da semana passada e nesse, na verdade. Tratamos sobre lei de adoração, depois que a relação mais direta nossa para com Deus e a aplicação de como se dá essa lei na nossa vida, tanto espiritual quanto corporal. Tratamos a questão, o capítulo 1, a primeira parte do Livro dos Espíritos, Deus, que é uma questão filosófica, profunda, belíssima. Ressalto aqui mais uma vez uma sequência de capítulos belíssima para ler, se quem puder um dia. Capítulo 1 do Livro dos Espíritos, Deus, a Lei de Adoração, que é o capítulo 2 da terceira parte, e o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Lendo esses 3 capítulos em sequência, esclarecimento sobre Deus assim com uma profundidade belíssima, como a doutrina espírita faz e que é fantástico. Então quem puder um dia, acompanhe. Então nós fizemos Deus, que é uma questão mais filosófica. Alguns até têm um pouco mais de dificuldade, porque a questão profunda, o debate, o diálogo de forma mais realmente compreendendo causa e consequência, para que pudéssemos compreender a divindade ou a existência de Deus por ele mesmo e como funciona essa dinâmica a partir de Deus.
Semana passada, a minha irmã Renata, Rê e minha mãe fizeram o capítulo 1 da quarta parte, Penas e Gozos Terrenos, que explicaram aqui as questões mais da vida cotidiana, do dia a dia, se assim podemos chamar. E hoje vamos dar continuidade, então, para que pudéssemos compreender, então, lei de adoração e Deus, para que pudéssemos compreender penas e gozos terrenos, e hoje o último capítulo do livro dos Espíritos, penas e gozos futuros. Para que pudéssemos compreender Deus na sua grandiosidade, nas suas leis, para que fosse possível entendermos as relações da vida. Penalidades e prazeres, mas é penas e gozos no sentido de prazer e dificuldades e tudo mais. Lucas, na verdade eu respondo a sua pergunta mais para o final, que talvez ela fique mais específica. Qual é a proposta da doutrina espírita de hoje? Não é só de hoje, a proposta da doutrina espírita, a partir de pouco mais de 160 anos atrás, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857, ela vem com uma proposta completamente inovadora para reformular conceitos das nossas questões da vida espiritual e da vida corporal. Então, vai ficar mais claro, na verdade, responder para você quando tratarmos desse capítulo de hoje, penas e gozos futuros. Porque daí, compreendendo um pouco mais o capítulo da semana passada e esse, vamos ter uma ideia mais completa da forma como a doutrina espírita pode agir ou atuar na nossa vida. Sandra Mendes, boa noite também. Então, nós teremos aqui, no final, quem sabe, uma ideia mais completa de como isso se relaciona com a nossa vida. O capítulo esse aqui de hoje é extenso também, uma quantidade boa de perguntas. A última vem da questão 958 até 1019, que é a última do Livro dos Espíritos, e a quantidade de assuntos também é extremamente interessante. Mas, repito, numa profundidade muito grande para que possamos compreender como funciona a questão das dificuldades, ou vamos colocar assim, dos benefícios da lei de Deus a nosso favor. Vou começar aqui, às vezes eu vou pela sequência, por vezes eu vou sair um pouco só para fechar alguns raciocínios, e a ideia, mais uma vez, é pincelar, jogar alguns raciocínios, jogar algumas ideias, porque um capítulo como esse, tranquilamente, seria um seminário, daria para fazer de 3, 4 horas, porque a quantidade de informações que podemos buscar em outras obras da doutrina também é muito importante, muito profundo. Tem questões aqui, uma específica que vai no Livro dos Médiuns, tem questão de o Evangelho aqui, tem questão que vai para o céu e inferno, segundo o Espiritismo. Então temos aqui uma quantidade de informações muito grande. Então vamos passar por alguns assuntos só para dar uma ideia geral. E se alguém tiver dúvida no meio disso que for acontecendo, vai perguntando que a gente vai esclarecendo aqui dentro do possível da limitação aqui dessa transmissão eletrônica. Primeira questão, o nada e a vida futura. Porque o homem tem naturalmente horror à ideia do nada. Nós aqui já podemos começar a pensar em algumas coisas bem específicas. Por que a gente tem medo do nada? Como nós falamos no capítulo de Deus. Porque o nada não existe. O nada, na verdade, é utilizado para conceituar coisas que às vezes não conhecemos. Então, a ideia de não existir absolutamente nada, a gente vê que não caberia, porque de alguma maneira precisa ter uma continuidade nesse sentido, que eu vou explicar daqui a pouco para ficar mais claro. Mas a ideia, na verdade, temos horror ao desconhecido. Todos nós instintivamente, mas temos de forma inata, ou seja, já no nosso espírito, essa fagulha ou essa ideia de esperança que nos move para acreditarmos em algo além da vida corporal. Isso falamos na questão de Deus, dentre outras coisas. Mariana, seja bem-vinda. Manda um abraço aí pro Rafa. Então, aqui nesse sentido, precisamos compreender a doutrina num aspecto mais completo, porque as doutrinas religiosas dão ideia de a continuidade além do mundo corporal.
além do corpo existe alguma coisa. O que a doutrina espírita faz é explicar não só como acontece esse futuro, como as nossas relações aqui, enquanto estivermos na vida do corpo, enquanto estivermos encarnados, e a nossa relação do momento presente com o que vivenciamos em encarnações anteriores, em experiências corporais anteriores. Então, compreendendo, de certo modo, o nosso passado espiritual, embora possamos não lembrar, mas compreendendo um pouco porque hoje somos o resultado de vidas anteriores. E tudo que fizermos de agora em diante vai gerar um resultado para o futuro. Por isso o tema, penas e gozos futuros. Para que a gente comece a pensar que toda a nossa ação, todos os nossos atos vão gerar uma consequência para o futuro. Tudo. Então a ideia do nada, na verdade, nos assusta porque, de certo modo, é o desconhecido. E tem uma questão aqui, que é a segunda, na verdade, depois vai se relacionar com outra. Então a ideia de que existe alguma coisa ou essa esperança é porque nas leis divinas, naturalmente em nossa alma, como encarnados, já temos instintivamente a sensação de termos vivido e temos essa certa esperança de que exista algo para o futuro. Mas como vai ser esse futuro vai depender do que nós fizermos aqui hoje. Então aqui é uma série de explicações em sequência aqui no Livro dos Espíritos para tratar disso. E daí vem uma questão interessante que Kardec pergunta especificamente, aqui agora mais diretamente, por que há céticos, ou seja, aqueles que não acreditam, se a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta dos Espíritos. Há menos céticos do que se acredita. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, por orgulho, mas no momento da morte deixam de ser tão fanfarrões. Ou seja, são aquelas pessoas que durante a vida querem negar de alguma maneira a continuidade ou a existência de um resultado disso, querem negar para aparentemente se autodenominarem ou se considerarem pessoas fortes. Mas os espíritos dizem, mas no momento da morte deixam de ser tão fanfarrões. Ou seja, porque nesse momento, porque enquanto estamos na vida corporal, e tudo aparentemente com saúde ou a vida seguindo, normalmente não gostamos de pensar na vida do futuro, na vida espiritual. Porque a gente se apega muito às questões materiais, às questões corporais. Então, quando a gente faz isso, naturalmente, a gente deixa de pensar nas questões do espírito. Que talvez, e isso a gente vai tratar lá na frente, talvez uma das questões mais importantes nessa contribuição do espiritismo é saber que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui no mundo para passar por determinadas experiências, para esse aprimoramento, para buscarmos uma vida espiritual mais equilibrada. Então, no sentimento de religiosidade de forma plena é isso, saber que estamos aqui. Sabermos que essa vida aqui corporal é necessária, mas que ela não começa e termina aqui. Que tivemos vidas anteriores e teremos para o futuro. Então, esse é um momento, essa é uma chance, essa é uma oportunidade. Mas não vai começar e terminar tudo aqui. Então, de certo modo, já começando a responder um pouco o que o Lucas perguntou ainda há pouco, uma das propostas do Espiritismo é saber que estamos aqui no mundo corporal. Mas aqui não foi o início. E aqui não será o final. Fomos criados como espíritos simples e sem conhecimento, ou seja, o mundo espiritual. E a felicidade plena, como vai ser falado ainda hoje, é conquistada também na continuação ou na continuidade dessa existência espiritual. Tanto que a gente vai falar na frente, os espíritos em condições muito melhores, os puros, não têm mais necessidade de estarem aqui no mundo corporal. Não tem necessidade mais de um corpo. Eles vivem na vida espiritual trabalhando em benefício dos outros e auxiliando nas questões da criação. Então não precisa mais de um corpo. Num estágio muito avançado não precisaremos mais passar por essas experiências. Mas vamos tratar daqui a pouco o que é felicidade ou infelicidade de acordo com as questões do espírito. Então se estivermos aqui, Dina, boa noite. Então se estivermos no mundo, mas aproveitando as oportunidades para crescimento, mas buscando as questões do espírito, naturalmente estaremos no caminho do bem. Já é uma questão para a gente pensar. E daí já vem para
terceira parte, que a gente já passou aqui, na verdade, o nada, a vida futura, o primeiro tema, e a intuição das penas e gozos futuros. Inclusive até, como a gente já tratou na questão de Deus, naturalmente todos os povos, em todas as circunstâncias, têm essa intuição da existência de alguma coisa, de um ser superior, de uma continuidade, porque somos espíritos em essência. Como encarnados, somos considerados alma, ligado a um corpo. Desprovidos do corpo, somos espíritos. Então, como tivemos essas experiências e a esperança, de certo modo, no nosso espírito, nessa lei divina é o que nos move, naturalmente todos os povos, em todas as épocas da humanidade, já têm essa intuição e essa vontade e essa crença, mesmo sem compreenderem completamente como isso funciona. Então já vamos aqui para o terceiro item, intervenção de Deus nas penas e recompensas. E é uma questão que a gente já tratou, na verdade, lá atrás, respondendo algumas em outras semanas, se Deus tem necessidade de ocupar dessas, sendo tão grande o ponto principal de tudo, ou o início ou causa primeira de todas as coisas, se há necessidade dele se ocupar dessas questões da vida tão prática nossa, que é a questão 964. Deus tem necessidade de ocupar-se de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maior parte desses atos não é insignificante para ele? Os espíritos respondem mais uma vez nessa resposta também, dentre tantas e inúmeras outras, fenomenal, que no sentido Deus ele regula todas as nossas ações e consequências pelas suas leis. Ele não precisa estar ali, vamos colocar assim, pessoalmente, se preocupando com cada ato da nossa vida. Imaginem todos os filhos, toda a criação, todos os mundos. Ele não precisa estar ali, mas existem leis que regulam, que equilibram tudo isso. Vamos voltar na questão até 258 do Livro dos Espíritos. Deus existe, Deus cria a lei e a lei cria a possibilidade do livre-arbítrio. Então Deus existe e cria a lei. E a lei é que vai regulando todas as relações. Nem vamos tratar aqui do elemento material e do elemento espiritual por enquanto. Vamos só tratar da questão da lei. Então Deus cria a lei e ela vai se aplicando. E os espíritos respondem nessa questão 964. Deus não quer punir, por exemplo, aquele que come demais. Mas a lei, na verdade, é clara. Se houver excesso, por exemplo, na alimentação, pode haver um desarranjo ou desajuste na questão corporal. E a pessoa, por exemplo, pode passar mal. Um exemplo simples. Então não é que Deus quer o mal ou quer punir aquele que se alimenta ou come demais. Mas a lei deixa claro os limites. E todo excesso gera essa consequência. Todo excesso. Então, se a pessoa come demais e tem esse costume de comer demais e se ela passa mal, não é culpa de Deus. É culpa desse nosso livre-arbítrio que escolhemos sempre o excesso em detrimento do que é necessário ou equilíbrio. Então aqui já começamos a entender que nas menores quanto nas maiores questões da vida, a lei é que vai equilibrar. Lembrando mais uma vez que esse Deus de Jesus, do cristianismo, que o espiritismo dá continuidade, não é aquele Deus vingativo e cruel de alguns povos antigos. Deus que punia, Deus que tirava, não. Porque nós, ao longo dos milênios e séculos passados, nós quisemos dar para Deus, para essa divindade, vícios e virtudes humanas. Da forma como nós somos invejosos, falíveis, egoístas, nós achamos que Deus da mesma maneira o é. Mas com Jesus e com a doutrina espírita aprendemos que Deus é anterior a tudo isso, está acima de tudo isso. Não é possível comparar com essas questões. Então, na verdade, não há possibilidade de que ele tenha sentimentos humanos, porque ele não é criado. Nós somos, ele existe por ele mesmo. Nós somos criados. Então, essas dificuldades, principalmente vícios morais, fazem parte durante algum momento da nossa escala evolutiva e a partir de determinado momento pela nossa livre escolha de continuar sentindo egoísmo, vaidade e orgulho. Mas a divindade está fora disso. Então, Deus não pune, Deus não quer o mal, ele cria leis e regras, cria leis
e essas leis dão limite ou as regras para a necessidade ou não do abuso, em todas as circunstâncias da vida. A questão da alimentação é apenas um exemplo. E seguindo com questões assim, naturalmente, nós vamos tendo uma noção maior dessa aplicação e vamos aprendendo a tomar determinados cuidados para, se eu sei que algo pode me prejudicar ou fazer mal, o que deveríamos fazer? Evitar. Por que não fazemos isso? Por que não evitamos? Livre escolha, livre arbítrio. Se às vezes gostamos de continuar sofrendo, devemos continuar no mesmo sentimento, na mesma rotina, na mesma situação, nos mesmos atos. Ou se buscarmos, ou tivermos o desejo de buscar um pouco mais de equilíbrio e felicidade, vamos diminuindo aquilo que nos faz mal, que pode causar prejuízo, para aprendermos a escolher melhor. Tem uma questão lá na frente que vai tratar diretamente disso, que nós vamos voltar nisso só para ficar mais claro. E daí aqui, vamos então adiantando e já passando para um próximo item, natureza das penas e gozos futuros. Natureza é no sentido de que após o falecimento do corpo, começa a vida do espírito, ou retomamos a vida do espírito. Essas penas futuras têm algo de material? Elas se relacionam com a questão material? Aqui, na verdade, são algumas questões que precisamos considerar. E aqui está diretamente e indiretamente ligado a esse capítulo. O sofrimento, tecnicamente falando, se não temos mais o corpo, o sofrimento não é tecnicamente físico. É um sofrimento moral, um sofrimento dos sentimentos. Tudo bem? Mas, imaginemos aqui a pessoa muito apegada e extremamente apegada às questões corporais materiais. Quando ela retorna para a vida espiritual, com dificuldades, ela aparentemente acha que aquilo é uma dor física. Acha que é uma dor do corpo, por causa do desequilíbrio. Mas na verdade ela não tem mais corpo. É uma dor moral. Mas alguns, muito apegados às questões corporais, levam essas sensações como se fossem relacionadas ao corpo. Mas essas penas não têm nada a ver com a questão material, tecnicamente falando. Alguns acabam levando essa sensação porque estão apegados ao mundo do corpo. Por isso a necessidade, de certo modo, de já começarmos a tomar cuidado com essas e começar a separar as questões corporais e espirituais enquanto aqui estamos encarnados, para começar a definir já na nossa cabeça, no nosso sentimento, o que é corpo e o que é espírito. Se começarmos a definir isso, porque imaginem aqui, uma pessoa que a vida inteira teve a intenção, por exemplo, de acumular riqueza. Acumulou riqueza. Retorna para a vida espiritual. O que ele vai tentar fazer? Continuar guardando aquela fortuna. Carol, eu não sei fazer isso. Tá fazendo muito barulho? Eu não sei como é que faz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se bem que, na hora que aparecer a segunda aqui, eu peço para cancelar a vibração aqui. Vou ver aqui a hora que aparecer. Imagina uma pessoa que guardou muitos bens durante a vida corporal e vive para guardar e vive para guardar. Voltou para o mundo espiritual, ele não mudou o sentimento dele. Ele continua sendo exatamente, eu tendo os mesmos sentimentos que ele tinha quando estava encarnado. O que ele vai tentar fazer? Pode tentar ainda pensar que ele tem aqueles bens que tudo pertence a ele, tentar ficar ao lado da fortuna, tentar prejudicar pessoas que possam eventualmente utilizar aqueles bens, porque ele acha que tudo é dele. Então, quando vai para o mundo espiritual, não quer dizer que a pessoa mudou no sentido emocional, sentimental, equilíbrio. Ela continua sendo exatamente. Agora eu vou achar aqui, eu vou conseguir, Carol. Daí eu já vou desligar aqui. Para que não tenha. Vamos lá.
silenciado por 1 hora. Essa primeira parte foi. A Ellen tá falando para eu levantar aqui, eu não sei. Vejam aí se melhorou. A Ellen só responde para mim se melhorou aqui, e Carol também, para eu ter uma noção. Então, quando retorna-se pro... Olinda, boa noite. Quando retorna pro mundo espiritual, aquele ser continua tendo os mesmos vícios e virtudes que ele tinha quando estava encarnado. Então, se ele era de uma maneira quando estava aqui, com o corpo, ele vai ser exatamente da mesma maneira no mundo espiritual. Por isso que é importante deixarmos algumas coisas, começarmos a separar o que é corpo e o que é espírito, e buscar a melhora dos sentimentos. Começando não a acreditar que existe a vida espiritual, mas começando a aceitar e trabalhar por ela. O que é trabalhar pela vida espiritual? Buscar certo equilíbrio aqui para que exista certa felicidade no mundo espiritual. Começar a se equivocar e errar menos aqui para ter um resultado melhor na vida espiritual e nas outras encarnações. Porque aqui é uma questão que já foi trabalhada, mas vai ser daqui a pouco também. Algumas pessoas, os espíritos até falam de forma muito incisiva. Muitas pessoas às vezes têm um alimento, mas não vão preparar porque não têm vontade de fazer nada. Porque não têm vontade de sair do lugar. Então não é que faltam condições. Falta a vontade de trabalhar. Falta o desejo de se aprimorar, falta o desejo de aprender, falta o desejo de crescer. O problema é, muito tempo parado, sem buscar esse crescimento, vai fazer com que algum dia a lei do progresso nos empurre para frente. Só que daí não vai ser da maneira como gostaríamos. Vai ser da maneira que é necessário para o nosso aprendizado. E uma das questões que vai ser tratada daqui a pouco é isso. Até que ponto vem a ideia de um suposto sofrimento? Até quando ele é necessário? Na medida do aprendizado. Na medida do nosso aprendizado. Então não existe um sofrimento igual para pessoas diferentes. E podem ser similares. Mas uma pessoa que tem seus vícios e virtudes não tem como ter uma experiência exatamente igual a outra pessoa. Porque cada um está num nível de aprendizado, cada um tem uma necessidade, cada um tem um momento de passar por determinada circunstância, de reequilíbrio e de aprendizado. Não é possível comparar mais com os outros. Por isso a ideia do que a gente trata no Evangelho, o não julgamento do próximo, é com relação a isso. Literalmente, não é possível julgar o outro porque não sabemos as facilidades ou dificuldades ou aprendizados que ele tem com relação ao seu espírito. Já, literalmente, se é difícil para nós entendermos a nossa vida, muito mais difícil vai ser compreender a experiência e a vida do outro. Agora aqui vou silenciar o outro agora aqui que eu achei. Na hora que chega a notificação que a gente faz isso. Aí, agora vai silenciar. Agora não vai ter mais atrapalhar. Então, se começarmos a pensar nessas questões, enquanto estamos aqui, vamos tentando melhorar para o futuro. Não é tendo falta de vontade o tempo inteiro, porque a falta de vontade vai nos causar prejuízo. Tem uma das questões que vai trabalhar nesse capítulo é que, por vezes, não fazer um bem já é errado. O bem que deixamos de fazer e que gera uma causa ruim é nossa responsabilidade. E o mal que fizemos também é. Ou seja, fazer o mal, deixar de fazer o bem e deixar de fazer o bem sabendo que vai ter um resultado ruim para o futuro. Em todos os casos, nós seremos parcialmente responsáveis ou integralmente responsáveis. Cabe-nos, então, de certo modo, acreditando um pouco mais na vida do Espírito, trabalharmos enquanto estamos aqui para que tudo isso possa melhorar. Então, trabalhamos aqui um pouco, já foi 964. Vamos trabalhar um pouco aqui da felicidade dos bons. Felicidade dos bons espíritos. No que consiste? Uma parte resumida. Não ter ódio, despeito, inveja, ambição, nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Certa felicidade é não ter ódio, despeito, inveja, ambição e nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Em contrapartida, o que gera certa infelicidade? Certa infelicidade, o que causa? Cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes e tudo o que não podem obter, ver a felicidade e não poder alcançá-la,
pesar, ciúme, raiva, desespero decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes. Remorso, ansiedade moral indefinível, têm o desejo de todos os gozos, mas não podem satisfazê-los, e nisto consiste a sua tortura. As duas respostas aqui, 967 e 971. Ô, Lilian, seja bem-vinda. Faz tempo que eu não te vejo. Depois você voltou para Campinas, a gente se viu pouco, né? Outro dia eu deixei de responder para você também, eu sou um relaxo para essas coisas. Mas espero que esteja bem por aí. A gente vai voltar a conversar. Leis. Então aqui nós estamos falando certa felicidade. Repito aqui, novamente para ficar claro. Não ter ódio, despeito, inveja, ambição, nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. E a infelicidade é raiva, ódio, inveja, orgulho, querer cobiçar o do outro e não poder alcançar, desejar um resultado e não conseguir alcançar. Ou seja, enquanto um não tem nada de sentimento desequilibrado, por isso certa felicidade, toda a infelicidade decorre do egoísmo e do orgulho. Raiva, ódio, essa questão de nos sentirmos acima ou melhores do que outras pessoas, querer chamar atenção sempre para o nosso ponto de vista, achar que estamos sempre certos, querer brigar com o outro desnecessariamente, a raiva, o rancor, tudo isso acaba gerando a infelicidade. Ô, Gabilã, tá em repouso aí, né? Tomara que você esteja aí ainda isolado no quarto. Depois a gente vai conversar. Então aqui, literalmente, precisamos pesar o que é a busca da possível felicidade e o que é a infelicidade. Se sabemos o que é, de certa maneira, a felicidade, podemos tentar alcançá-la. Não é alcançar do dia para a noite no sentido, hoje eu tenho uma série de vícios e erros e a partir de amanhã vou ser completamente diferente. Essa mudança de 180 graus de um ponto ao outro não é possível. Mas tendo a boa intenção, diminuindo a dificuldade, diminuindo os sentimentos de desequilíbrio, naturalmente vamos melhorando. Porque uma das questões que é tratada nesse capítulo é que o ponto que vai delimitar essa falta de vontade ou esses erros do passado com o início de uma redenção ou reequilíbrio é uma palavra que muitas vezes pensamos, mas pouco compreendemos. Arrependimento. Por vezes vamos nos arrepender na vida espiritual daquilo que fizemos na vida corporal. Pelo menos teve arrependimento? Sim, é bom, é. Ele vai ser possível ele programar a próxima encarnação e expiar aquilo que é necessário para o seu aprendizado. A lei divina vai permitir isso através das reencarnações. Mas imagine que às vezes que não fosse necessário nos arrependermos da vida espiritual e que fosse possível nós nos arrependermos aqui na vida corporal. Nós vamos adiar uma série de inconvenientes para o futuro. Porque se eu me arrependo aqui, mais uma notificação aqui, isso aqui eu vou falar para silenciar e depois a gente vê esse negócio aqui. Porque aqui, literalmente, se eu passo a me arrepender durante a jornada corporal, esse arrependimento vem agora, eu tenho a chance de já mudar o meu sentimento e começar a mudar as relações enquanto nós estamos aqui. Ao invés de continuar vivendo anos e décadas da mesma maneira, para o arrependimento vir na vida espiritual. Imagine a gente poder aqui se arrepender e já começar a buscar as relações melhores. Nós vamos economizar um grande tempo de sofrimento e desequilíbrio. Nós vamos literalmente entrar numa nova possibilidade de buscarmos aqui na vida corporal novas relações. E é nisso, dentre outras coisas, que o Espiritismo vem colaborar, explicando a vida futura, as consequências dos nossos atos atuais na vida futura. Temos a chance de hoje já melhorarmos e equilibrarmos tudo isso. É só assim pra gente se encontrar. Porque tá difícil de vez em quando, mas eu vou falar contigo depois. Deixei de responder o seu outro dia, mas eu volto a falar com você. Então temos aqui mais uma das questões que entra indiretamente
Uma das maiores dificuldades, tanto na questão corporal quanto espiritual, é de que as pessoas pensem que serão eternamente condenadas, vão sofrer eternamente. E esse sofrimento eterno, para as leis divinas, não existe. Pode haver um momento grande, na verdade, de até que aquele espírito possa se arrepender para refazer o seu caminho, pode levar bastante tempo. Pode, mas o sofrimento não é eterno. A sensação, na verdade, que os espíritos dizem de certo sofrimento eterno é mais uma questão, vamos colocar, psicológica e emocional. Porque imagine você passar ou lembrar sempre de um momento difícil da sua vida. Você lembrando sempre daquele momento difícil, naturalmente vem o pensamento, esse sofrimento é eterno, eu não saio disso. E agora imaginem, e isso em pequenos momentos, agora imaginem na vida do espírito, que não tem mais o corpo, não tem mais o tempo como nós imaginamos aqui, porque a gente controla o tempo, relógio, dia, no sol, noite, relógio, nós controlamos de certo modo o tempo. Nós vemos o tempo passar e nós temos uma noção. Imagine na vida espiritual que não tem exatamente isso, não tem esse controle de tempo. Então, de certo modo lá, tudo, por não termos o corpo, por ser uma questão espiritual e emocional, todos os sofrimentos ou dificuldades parecem ser muito maiores do que quando aqui no mundo corporal. Por isso, a tentativa é de evitar jogar para frente essas circunstâncias difíceis, para que lá o sofrimento não seja tão profundo. Vamos lembrar aqui uma questão que a gente até brinca. Se hoje retornássemos, só que hoje eu vou mudar um pouco. Se retornássemos para a vida espiritual hoje e fôssemos reencontrar pessoas que conviveram conosco na vida corporal. Se a gente voltasse para lá agora, para o mundo espiritual, e fosse reencontrar, encontraríamos rostos alegres e felizes de nos ver, de boas lembranças, ou encontraríamos espíritos com dor ou com sofrimento, ou com semblante triste, e às vezes nos apontando o erro quando os encontrássemos lá. Vamos encontrar espíritos que ficariam felizes com a nossa presença, no sentido de sentirem-se bem, ou vamos encontrar aqueles que vão nos cobrar por aquilo de mal que tenhamos causado? Se vamos encontrar, se fizermos o bem durante a jornada corporal ou nos esforçamos, vamos encontrar bons amigos que ficarão felizes e nós vamos poder estar com eles e não vai haver nenhum tipo de cobrança externa. Agora imagine encontrar aqueles que nós prejudicamos. Aqui, no mundo corporal, nós podemos nos afastar das pessoas. No mundo espiritual, às vezes, pode não ser tão possível isso. Então, nós vamos ter que conviver ou, às vezes, ver esses espíritos durante muito tempo. Imagina conviver com eles sabendo que nós os prejudicamos. Consciência culpada, sentimento em desequilíbrio, tudo isso vai nos fazendo mal. Vai dificultando a convivência com o outro. Então é melhor, às vezes, como diz o capítulo inteiro, é melhor nós começarmos a nos arrepender aqui no mundo corporal para mudar esses sentimentos, essas relações, do que esperar chegar no mundo espiritual para ter aquele arrependimento, para ter aquele sentimento, não só arrependimento, mas ter aquele remorso de lembrar do mal que fizemos, do mal que causamos ao outro. Então esse remorso para o nosso espírito causa uma dificuldade muito grande. Por isso que o livro fala, não existem punições eternas, mas alguns, por viverem durante muito tempo essa cobrança interna e cobrança dos outros, podem achar que existe um suposto, que a gente vai falar daqui a pouco, mas um suposto inferno, mas que não existe. Para a doutrina espírita e para o cristianismo não existe essa ideia de inferno. Tudo bem? Então, seguindo aqui, só para ter uma noção melhor, só não sei aqui o que a gente poderia fazer para que eu já estou adiantado aqui também, já passou bastante tempo. De ação 8h13. Vou tratar de uma questão aqui bem interessante.
Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Resposta: sim, e é nisso que consiste o seu suplício, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. E é por isso que o espírito, desprendido da matéria, deseja uma nova existência corporal, pois cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se for bem empregada. E daí que ele passa a escolher as expiações e provas. Mas vejam, compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. Os inferiores não gostam da felicidade dos outros porque sabem que eles poderiam ser felizes e não são por sua própria culpa. O Espiritismo, então, vem nesse sentido, só para seguir uma sequência mais ou menos adequada aqui, o Espiritismo vem nessa sequência de ensinamentos para nos esclarecer dessas consequências, para que possamos, com o tempo, aprender a escolher melhor. Então, voltando aqui agora, passando para um próximo item, as penas temporárias. Novamente aqui, a questão, até semana passada, a Nariman tinha levantado uma questão, porque nem todos os espíritos se comunicam, novamente, através da mediunidade com o mundo corporal. Eu vou entrar um pouco nisso até para deixar um pouco mais claro, eu nem sei se ela está aqui hoje. Nós estamos falando que, literalmente, cada um passa pelas necessárias experiências para o seu aprendizado, alguns aproveitam e outros não no mundo corporal, e retornam para a vida do espírito. Imagine que, de forma direta, nós, aqui através da doutrina espírita, estamos compreendendo que cada um volta de uma maneira porque tinha a sua prova, a sua expiação, e pode ter desenvolvido bem ou não, de acordo com as suas possibilidades. E que muita gente falta a vontade de aprender, evoluir, crescer. É isso aí. A gente não quer pensar, a gente quer colocar a culpa em Deus, quer colocar a culpa nos espíritos, mas pouco paramos para pensar que a responsabilidade é nossa. Então daí quando a gente pensa, por que nem todos os espíritos se comunicam? Primeiro, nem todos os espíritos têm condições. Alguns podem estar em sofrimentos, alguns em desequilíbrio, alguns podem não saber que a vida corporal acabou. Isso a gente lida direto. Para quem é espírita e trabalha no centro espírita, é comum, às vezes, espíritos se comunicarem através dos médiuns e não saberem que o corpo corporal, o mundo corporal, que o corpo deles não existe mais. Eles voltam para o mundo espiritual e vivem anos e décadas sem saberem que estão no mundo espiritual. E por que isso acontece? Porque foram criados durante toda a jornada, toda a vida, dizendo ou vai ser céu, ou purgatório, ou paraíso. Então o pensamento deles foi criado dentro disso. Vai ter uma condenação eterna, vai ser um sofrimento eterno, ou vai ser uma felicidade eterna. Ou outros que a vida toda tiveram condições de aprender que a vida espiritual pode existir, mas eles não querem, por orgulho. Não querem pensar que a vida espiritual existe. Eles voltam para a vida espiritual condicionados da vida corporal de que não vai ter continuidade, de que a vida do espiritual não existe, ou vai ser sofrimento ou só felicidade. E daí quando voltam lá e não é nada disso, há uma confusão. Eles não conseguem, às vezes, se entender, não conseguem se compreender, não conseguem ter sensações ou pensamentos de forma coordenada. Então, por que eles não voltam para se comunicar? Nariman, obrigado. Por que eles não voltam para se comunicar? Porque muitos não estão em condições. Muitos nem sabem que isso é possível. E outros não acreditam que eles estão vivendo a vida puramente espiritual. E além disso, quando é possível o contato do mundo espiritual com o corporal? Precisa existir um negócio que, de certo modo, eu vou resumir como uma questão aparentemente simples. Para que exista comunicação é necessária autorização de acordo com a necessidade e possibilidade. Primeiro, as leis divinas autorizam? Pode ser que não. Aquilo é necessário? Pode ser que não.
Pode ser que aquilo seja algum motivo de aprendizado para algumas das partes? Pode ser que não também. Então, por que os que retornam para a vida espiritual? Porque a esmagadora maioria dos casos não pode voltar para se comunicar. Porque ou não tem condições, ou porque não foi autorizado. Não tem condições de entenderem, não tem condição de compreenderem, não sabe a situação em questão, às vezes de sofrimento, e, além disso, as leis divinas precisam considerar necessidade, possibilidade e meio de isso aconteça. Imagina uma pessoa de outra religião, que foi criado em outra religião e tem, por exemplo, aversão ao espiritismo. Volta para lá e até toma consciência de que a vida espiritual é uma realidade. Mas ele foi criado a vida inteira contrário ao espiritismo. Então ele não vai acreditar no espiritismo, não vai gostar dos espíritos, não vai gostar da ideia de existirem médiuns. Ele vai querer se comunicar? Mesmo se ele autorizar, em alguns casos. Pode ser que ele não seja autorizado, mas pode ser que ele não queira. Por isso a quantidade... Às vezes nós queremos obter informações de parentes e amigos que voltaram para a vida espiritual, mas muitas vezes não é autorizado por causa disso. Falta de condições ou autorização. Condição do indivíduo ou autorização das leis divinas para que aquilo aconteça. Até porque essa comunicação deve ocorrer não por curiosidade dos encarnados, mas por uma necessidade real. Vai ser interessante aquela comunicação? Porque a necessidade que aconteça serve para alguma coisa? Se for só por curiosidade, numa casa espírita séria, não vai ser autorizado por mera curiosidade, porque nada de bom vai trazer. Às vezes vai só esclarecer ou tirar uma curiosidade para as leis divinas, e isso por vezes não tem serventia. Tudo bem? Então eu trato aqui disso porque tem a ver muito com esse estado do espírito na espiritualidade. E aqui, na verdade, eu vou fazer um parênteses aqui. A gente fala, por exemplo, e isso acontece, e aqui eu vou trazer um caso prático só para a gente ver como essas escolhas equivocadas, um caso bem específico, vou deixar claro, um caso bem específico para nós entendermos como as pessoas numa situação parecida, como elas reagem, para a gente entender a consequência disso para o futuro. Nós sempre pensamos, por exemplo, que o povo brasileiro é muito solidário, e sobre muitos aspectos é. Mas equivocadamente nós achamos que o povo é bom. Pode ser, Narima, pela psicografia escrita ou psicofonia, fala. Tanto faz, nesse caso, se o espírito oferecer o mínimo de condições e as leis divinas autorizarem, pode acontecer essa comunicação através da escrita ou da fala. Ou às vezes esse espírito pode se mostrar para um médium vidente. Vidente é um médium que vê espíritos, não é o que vê o futuro. O espiritismo tem uma especialidade que é o profético ou de pressentimento, que é o futuro. Mas quem vê espíritos é o médium vidente. Outras correntes aí usam vidente para ver o futuro. Não tem nada a ver com o espiritismo. Então, alguns espíritos podem se mostrar para alguns médiums videntes, que têm condição de vê-los, e dar algum recado. Ou tem aqueles médiums chamados audientes, aqueles que ouvem os espíritos. Então, os espíritos podem dar alguma indicação ou falar para esses médiums que eles estão por ali, e o próprio médium vai repassar a informação para frente. Psicografia, psicofonia, vidência ou audiência. Tudo bem? E além disso, ali o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e as especialidades mediúnicas está no capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Mas voltando aqui só num exemplo, para a gente ver uma circunstância parecida, mas ações também parecidas. O Brasil, recentemente, se a gente parar para pensar, vamos imaginar um caso bem específico. Deixo claro para a gente ver as consequências. Principalmente que deveria ser por uma questão moral ou crescimento da população como um povo, como união e tudo mais. Algumas circunstâncias poderiam servir. Qualquer coisa, Nário, você me fala depois, se faltou alguma coisa, eu entro em contato contigo. Então, todas as dificuldades nós aprendemos, ou individuais ou como povo, serve para o crescimento, o aprendizado. De alguma maneira e por mais duro que possa parecer. Imagina aqui, recentemente o Brasil e o mundo estão passando por uma situação muito difícil, e aqui foi criado por uma questão do governo
a possibilidade do auxílio para aquelas pessoas que ou perderam o emprego ou estão afastados do trabalho, qualquer coisa assim, durante esse período da pandemia. Segundo uma reportagem que eu estava vendo, inclusive quem tinha mandado para mim foi o Gabilan, faz uns 15 dias, dessas pessoas que receberam o benefício, quase 400 mil, nessa primeira informação que divulgaram, era indevido. Mais de 300 mil funcionários públicos receberam o benefício do governo. Quase 70 mil ligados ao Exército também receberam esse benefício. Então alguns vão dizer, puxa, mas alguns querem tirar vantagem, uma classe que já tem condição, que está trabalhando, quer tirar vantagem. Tá. Mas o que dizer então dessa grande quantidade de pessoas que nunca trabalhou, que às vezes trabalha na informalidade e continua trabalhando, que não recolhe as questões de imposto ou de atividade do trabalho, pessoas que tecnicamente não se encaixariam nos requisitos, porque também deram entrada e estão recebendo. É conhecimento de muita gente que nunca tinha trabalhado e conseguiu receber. Há pessoas que trabalham na informalidade, se inscreveram e também conseguiram, mesmo continuando a trabalhar, sem registro. Há pessoas que fizeram acordo, às vezes, para diminuir a carga de trabalho, para conseguirem receber o benefício também. Então, seja naqueles que têm condições boas, ou aqueles que eventualmente não precisariam, muita gente está recebendo indevidamente. Um pouco mais longe ainda, a gente está ligado a duas instituições que recentemente estão distribuindo aí alimentos, cestas básicas. E duas dessas instituições são mais ou menos próximas umas das outras. E essas distribuições são para pessoas que precisam, é cesta básica realmente. Cruzando as informações depois, vimos que inúmeras pessoas se inscreviam em uma instituição dando o número do RG e na outra instituição dando o número do CPF, para que não fosse possível cruzar a informação. Elas receberam nos dois lugares. Há pessoas que moram dentro da mesma casa, que não são casadas tecnicamente e por terem nomes diferentes, cada um se inscreveu para receber também. Há pessoas que tinham 4 membros da mesma casa, os 4 se inscreveram para receber. Vejam, um trabalho que é feito para, em tese, auxiliar quem está passando por dificuldade, mesmo assim, alguns ainda tiram vantagem em cima dos outros. Vejam a quantidade de circunstâncias que está envolvido no nosso cotidiano, de atitudes que no nosso entendimento parece normal, mas estamos tirando vantagem e prejudicando o outro. Então, se a gente para e pensa num país que está nessa dificuldade, 400 mil pessoas receberam indevidamente um benefício, de repente 400 mil que precisavam não conseguiram. E são questões que nós temos que pensar, porque e é que eu estou falando exemplo simples, porque mas é o que tem mais condição que quer prejudicar os outros. Não. Aquele que tem menos condição que quer prejudicar o outro. Não. Não é uma questão de quem tem mais ou quem tem menos. É uma questão cultural de nós desejarmos tirar vantagem, não importa que custo. Queremos ganhar, queremos ter um benefício, queremos passar por cima do outro, não importa o resultado disso. Isso vão gerando essas dificuldades sociais e, naturalmente, o resultado disso não vai ser nada bom. Lembra que nós falamos ainda há pouco? Nós seremos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer, pelo bem que deixamos de fazer que gerou um resultado ruim e pelo mal que fizermos. Então temos que tomar bastante cuidado, e eu trouxe um exemplo simples que se encaixa tanto para aquele que tem boas condições, quanto para aquele que tem condições difíceis. É o que a gente fala lá na prova da riqueza e da miséria. Qual seria a prova mais difícil? Qual das duas? Mas aqui estamos igualando. Quem tem condições quer levar vantagem. Quem não tem condições, mesmo assim, quem quer levar vantagem sobre quem também não tem condições. E com isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque
circunstâncias difíceis como povo a gente vai passar ainda porque não aprendemos a conviver melhor com o outro. Então voltamos aqui, penas temporais. Como foi dito aqui, na verdade, já respondido, a expiação pode ser moral, como espírito, ou pode ser corporal no mundo em que estamos vivendo. Então a expiação pode ser tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal. Mas para começar tudo isso, na verdade, para ter consciência e evitar tudo isso, é necessário aprendermos a ideia do arrependimento. Arrepender para começar a melhorar. E daí depois nós vamos aqui... Essa aqui é a questão. Essa aqui é interessante, a gente não para pensar muito nisso. Pergunta. Há pessoas que, sem serem realmente más, mas devido ao seu caráter, tornam infelizes todos que a cercam. Qual a consequência disso para essas pessoas? Resposta. Essas pessoas certamente não são boas e expiarão suas faltas através da visão daqueles a quem fizeram infelizes. E para elas, essa visão será uma repressão. Além disso, numa outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então tem pessoas que, sem serem realmente más, tornam infelizes todas que estão à sua volta. Eu não quero mal, mas torna infeliz todo mundo que está perto. Esse também vai sofrer determinadas consequências para aprender a melhorar ou se desenvolver? Com toda certeza. Aqui uma questão que a gente já tratou, que é expiação e arrependimento, que é um item específico, da 990 em diante. E como eu já tratei disso, eu vou passar para 995 especificamente. Que é uma questão que a gente já tratou, mas passa direto por duas partes. Pergunta: há espíritos que, mesmo não sendo maus, são indiferentes em relação ao seu destino? Resposta: há espíritos que não se ocupam de nada útil, permanecem na expectativa, no entanto sofrem nesse caso proporcionalmente. E como deve haver progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. Ou seja, ele não é mau, mas é indiferente a tudo. Qual é o jeito um dia dele aprender a caminhar? Infelizmente é pela dificuldade que nós entendemos como dor. Daí vem a segunda parte da pergunta. Esses espíritos não têm o desejo de abreviar seus sofrimentos? Resposta: sem dúvida o tem, mas não dispõe de energia suficiente para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas entre vós não preferem morrer de fome a trabalhar? Uma chamada de atenção aqui dos espíritos. Muita gente prefere passar por dificuldade do que ter que fazer alguma coisa. É difícil ir parar. Se a gente parar para pensar, é meio complicado isso na prática. Mas é questão real. Muitas pessoas não querem sair da dificuldade simplesmente por falta de vontade, porque não estão preocupados. Mas um dia a lei vai empurrar para frente e através da dor, a dor será necessária para o aprendizado. Dando continuidade a uma outra questão aqui, que na verdade eu vou adiantar o resgate em vida. Pergunta: nós podemos, já a partir dessa vida, resgatar nossos erros? Sim, reparando-os. Mas não pensei em resgatá-los com algumas privações pueris ou com doações póstumas quando não tereis necessidade de mais nada. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil, que custa apenas o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se presta um serviço, apaga mais erros do que o suplício carnal suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Quando está falando aqui, e uma coisa que a gente já tratou em algumas semanas anteriores, é resgatar os nossos erros. O que quer dizer isso? Fazer o bem. Eu sei que entra numa questão muito pessoal de muita gente, mas pagar promessa, sair andando ajoelhado 1 quilômetro, a automutilação e coisas do gênero, tem alguma função para o aprendizado?
Nenhuma. Até porque se fosse necessária a dor ou a dificuldade, as leis divinas nos colocariam numa situação como essa. Se as leis não colocaram, e se nós criamos, é muito mais por uma ideia de egoísmo e de orgulho do que necessariamente de aprendizado. Aqui, na verdade, a resposta é que o que é mais importante não são as atitudes externas. Estou fazendo para ser bom, estou fazendo para me redimir. Não, é um sentimento interno. Fazendo para se tornar melhor. E não fazer para ser reconhecido pelas outras pessoas. E aqui, aliás, numa questão que eu acabei esquecendo, e eu já, na verdade já vou entrar, porque está falando da duração das penas. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu aprimoramento. Uma vez que os estados de sofrimento e de felicidade são proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos sofrimentos dependem do tempo que ele gaste para tornar-se melhor. À medida que progride e que seus sentimentos se purificam, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, qual é a medida do sofrimento? O aprendizado. Então, quando até a minha irmã fez a brincadeira agora há pouco, é difícil a gente pensar que a nossa felicidade ou infelicidade é fruto das nossas escolhas. É difícil. Mas quando a gente vai sair disso? Quando passarmos a pensar no aprimoramento, no progresso. Quando tiver o arrependimento e começarmos a pensar no bem. Aí vão ser diminuídas as dificuldades. Porque naturalmente vamos nos relacionar melhor com as outras pessoas, vamos nos relacionar melhor com a divindade, com os espíritos, e nesse respeito mútuo, vamos limitando e equilibrando as nossas ações. Há algumas questões aqui fundamentais para terminar esse capítulo, mas eu vou tratar rapidamente, e literalmente, só para adiantar, que isso para os espíritos também é bem claro, a ideia da ressurreição da carne, na verdade, a ressurreição da carne, que o Espiritismo explica, não existe, porque se um corpo deixou de existir, até a ciência, há desintegração e não há como retornar à vida. Então, em muitos exemplos de ideias religiosas antigas, a ressurreição nada mais é do que uma ideia ali simples e primária do que seria a reencarnação. Então, a ressurreição não é pegar o mesmo corpo novamente, mas ter uma nova chance em um novo corpo numa existência futura, numa existência corporal, que são as vidas sucessivas. Então, em alguns momentos, a ideia de ressurreição nada mais é do que a ideia ou o princípio do que vai se originar a reencarnação. Vidas sucessivas para o progresso e aprendizado. Tá bem? E para terminar aqui, três questões, paraíso, inferno e purgatório, que a gente, na verdade, também entra em outras muitas questões, mas de forma simples, inferno existe? Tecnicamente falando, não. No mesmo sentido, céu existe? Tecnicamente falando, não. Até por uma questão de local. O céu é lá em cima, o inferno é lá embaixo? Não é possível, porque até pelo movimento de rotação, translação da Terra, não tem como existir em cima e embaixo para céu e inferno. Mas existem esses locais? Os espíritos respondem que não. Não existem esses locais porque são estados de consciência. Às vezes a gente até brinca, eu estou num inferno astral, ou seja, é um momento de grande dificuldade. Então, quando alguns espíritos dizem, estou sofrendo, parecendo o inferno, não quer dizer que estejam ali no fogo eterno, nos círculos, num lugar profundo e distante. Não. É um momento de sofrimento e dificuldade. Que às vezes para o espírito, como foi dito já, pode durar um pouco mais do que a nossa concepção física, porque como eles não têm a noção de tempo, tudo é mais intenso, porque não tem corpo, mas passam pela sensação moral de todas essas circunstâncias. Então, o inferno não existe, naturalmente o céu, como ideia de que os eleitos vão para lá, também não existe. O que seria uma ideia para os espíritos é um mundo perfeito, que é a morada dos espíritos puros. Ou seja, são aqueles espíritos no mais alto grau, que não precisam mais reencarnar no mundo corporal, em nenhum mundo,
e estão lá ajudando na criação, ajudando, equilibrando. Como diz o capítulo 10, a segunda parte do livro dos Espíritos, qual a missão e ocupação dos Espíritos? Receber, transmitir e velar pela execução das leis de Deus. Então todos os Espíritos podem colaborar nisso. E quanto mais puros, quanto mais alta a escala e na condição de puros, mais eles têm condição de ajudar nessas questões de receber, transmitir e velar pela execução das leis de Deus. Então, céu e inferno, como essa ideia mitológica que foi criada, não existe. O que é o purgatório? Os espíritos respondem que, na verdade, o purgatório é um local de sofrimento mais para aprendizado. Tanto que, historicamente, o purgatório, quem conseguisse melhorar um pouco, poderia ir para o céu. Na verdade, o que é o purgatório? O purgatório é a existência corporal. É o mundo em que nós estamos vivendo. Porque passamos por dificuldades, passamos por limitações, e daqui vai haver um resultado, ou para uma consciência mais tranquila, para um progresso do espírito, ou para criar uma circunstância mais difícil, em que vai ser necessária a expiação no futuro. Então daqui nós podemos ou melhorar, ou criar condições mais difíceis, para que nas vidas sucessivas possamos nos aprimorando ou criando circunstâncias mais difíceis. Mas o mal não é eterno. Um dia vai ver o progresso e ele vai aprender, aquele espírito vai aprender para seguir bem. Um dia, não importa quanto tempo, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 anos, não importa. Todos terão chances para se aprimorarem. A única coisa que é, de certo modo, duradoura no universo é o bem. Pela criação divina, tudo vai se encadeando para que, e tudo tendendo à questão do equilíbrio, da paz, do amor e tudo mais. Então, e aqui eu termino, vou ler mais um trecho só para terminar. O reino do bem jamais poderá acontecer na terra? Pergunta. Resposta. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. Então farão reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido dela o orgulho e o egoísmo. Respondendo à pergunta que foi feita lá no início, mas que está ao longo desse capítulo, precisa ser espírita para melhorar-se? Não. Toda ideia que busca o progresso do homem ou o seu aperfeiçoamento leva ao caminho do bem. Isso é o que basta. Mas qual a vantagem do espiritismo? Os espíritos vêm comunicar agora não mais por parábolas, não por mais alegorias. Eles vêm explicar essas alegorias, explicar as parábolas, explicar o que acontece para aquele que foi bom no mundo corporal, como ele está no mundo espiritual, para aquele que foi mal no mundo corporal, como ele está no mundo espiritual. Não é mais por alegoria, nós passamos a conhecer a consequência das ações. Passamos a entender que de tudo isso que estamos criando daqui para frente, pode ser a nossa felicidade ou infelicidade. Como tudo que vivemos no passado, criou esta encarnação feliz ou infeliz. Se a nossa vida não é tão feliz como gostaríamos, é o resultado de encarnações passadas. Mas a gente buscando o arrependimento agora, e o equilíbrio e a ideia do progresso, nós vamos melhorar para o futuro. O Espiritismo dá essa clareza. Vidas anteriores, vida presente e vida futura. Para que, somando tudo isso, possamos tomar maior consciência das nossas responsabilidades e, tomando consciência dessas responsabilidades, possamos nos aprimorar cada vez mais. Não é sermos perfeitos, eu sempre brinco com isso e volto nisso. Não é sermos perfeitos. A gente está muito longe disso, mas que a gente possa se esforçar para ser alguém melhor. Não melhor que o outro, melhor do que nós fomos ontem. E ser amanhã melhores do que fomos hoje. Não é uma competição com as outras pessoas. É uma competição, talvez, com a gente mesmo, de ser melhor. Respeitar o seu tempo, respeitar o seu limite, mas tentar sempre. Tentar sempre. Nós podemos tentar. Nós podemos alcançar. Se tivermos uma boa intenção, as leis de Deus vão autorizar que sejam enviados para a nossa presença, a nossa proteção, os anjos da guarda, os espíritos protetores, os instrutores, para que não nos falte auxílio se a nossa vontade for
progredir. Não vai faltar ajuda. Não vai faltar proteção. E daí não basta a sua vontade divina. Nós precisamos buscar isso. Por isso, o capítulo de Deus e a lei de adoração são tão importantes para compreendermos as penas e gozos terrenos e futuros. Porque não é mais uma imposição de Deus, é uma lei. O restante é de acordo com as nossas ações. Que possamos escolher melhor. Escolher muito melhor. Tá bem? Pegando a água aí, pessoal. Preparando a água que a gente vai para o encerramento. Mas antes, só uma informação rápida para a gente encerrar. Sábado, como temos feito rotineiramente ao longo desse período, nos reunimos através da União das Sociedades Espíritas, nos reunimos com... Sábado foram 18 casas espíritas de Campinas região. Além de Campinas, teve Jaguariúna, Valinhos e Campinas, Valinhos, Jaguariúna, Vinhedo, não lembro mais agora, mas 18 casas espíritas. Aqui na região de Campinas, mesmo a gente entrando numa nova faixa, agora acho que é a laranja, não lembro, saímos o vermelho, mas nenhuma casa espírita pretende reabrir para atividades presenciais em agosto. Algumas vão planejar talvez para setembro, quando houver a volta às aulas, que é o parâmetro que algumas estão utilizando, e algumas outras estão considerando reabrir somente no ano que vem, quando tiver mais equilibrado, quando estiver próximo de um equilíbrio das questões de saúde, para que não haja transmissão. Muitos frequentadores das casas espíritas têm mais de 60 anos, muitos trabalhadores têm mais de 60 anos, então todo mundo está se preocupando em cuidar das pessoas aí. Então tem casa já considerando reabrir somente em 2021. E outras em agosto. De qualquer maneira, agosto está quase descartado alguma casa espírita que a gente tem conhecimento. A gente tem contato com mais de 40 através da USE, que são 10 cidades, mas possivelmente em agosto estão voltando algumas atividades, tipo bazar, essas coisas, mas a casa aberta para questões presenciais não deve acontecer. Nairman, tristeza. Para quem quer trabalhar e quem gosta de trabalhar com isso, quem gosta de estar lá, faz uma falta tremenda, mas precisamos preservar a saúde das pessoas, dos trabalhadores, dos frequentadores, para que tudo volte quando estivermos todos bem. Então, as casas ainda estão tem as transmissões de terça, que a União de Sociedades Espíritas apoia, do Nosso Lar. Quarta, as transmissões do Vandir Dias de Jaguariúna. Quinta, a transmissão do Caibar Schutter aqui de Campinas. E no domingo, as palestras de manhã do Centro Espírita Allan Kardec. E algumas outras atividades que estamos divulgando. Então, quem quiser, acompanhe o Facebook do centro aqui. Ele divulga essas informações da USE, do Facebook. Mas quem quiser se inscrever no Facebook da USE Campinas, procure lá. Tem também um canal no YouTube com todos os vídeos que foram feitos. Se inscrevam lá no YouTube também. E tem o canal do Telegram, para quem quiser receber informação também desses eventos, para quem quiser ver os vídeos, quando é feito um vídeo é publicado lá. Então, Telegram, Facebook, YouTube da União de Sociedades Espíritas de Campinas, procurem lá para estarem atualizados. Mas, por enquanto, sem atividades presenciais, infelizmente. Mas, com fé e esses eventos virtuais, vamos tentando manter a proximidade com as pessoas que frequentam a nossa casa. Tá joia? Vamos preparando a água então, pessoal? Vamos preparando a água aí para a gente fazer a prece para o encerramento desse longo e extenso capítulo, mas belíssimo também. Vamos lá? Pedindo a todos, então, tranquilidade de pensamento, serenando e acalmando as emoções, para que possamos fazer a nossa prece de maneira calma e tranquila. Deus Pai de amor e bondade, e Mestre Jesus, nosso agradecimento, Pai, por ser possível esse momento de contato entre pessoas distantes fisicamente, mas que estão próximas pelos ideais de busca das questões espirituais, que estão próximas porque frequentam a mesma casa, o mesmo templo religioso, que estavam rotineiramente reunidos, que pretendem
estar no futuro também reunidos, mas que agora estão ligados pelo pensamento e sentimentos, para que possa haver essa troca fraterna e amiga do conhecimento da doutrina, nos unindo em sentimentos e pensamentos para aprendermos, para termos uma nova relação conosco, uma nova relação com o semelhante e, naturalmente, Pai, uma nova relação contigo, refazendo ou aprendendo sobre a fé e tentando aplicá-la na nossa vida de maneira cada vez mais completa. Nosso muito obrigado, Pai, obrigado, Mestre, obrigado aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, nos protegem, nos influenciam e intuem, para que possamos seguir sempre em frente, com esperança, com confiança, Pai, que tudo isso vai passar. E esse nosso aprimoramento, esse nosso aprendizado, trará enormes frutos para o futuro. Nosso muito obrigado, Pai, hoje e sempre. Água. Obrigado pela presença de todos, pela participação. Em frente, com fé, ligados hoje pelo pensamento e sentimento, mas em breve retornaremos com as presenças físicas ali para confraternizarmos. Certeza que isso vai acontecer. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Que os bons amigos acompanhem todos.